Olá, hoje nós vamos estudar uma parte do estudo de fluidos, onde vamos analisar os fluidos em movimento. A parte dos fluidos parados se chama hidrostática. No nosso caso, nós vamos estudar melhor a de fluidos dinâmica. Ora, a palavra hidrodinâmica sugere a movimentação de fluidos. Se nós temos movimento, obviamente, estamos lidando com grandezas como velocidade, que está aqui já separadinha, guardadinha aqui nesse canto do quadro, que a gente vai utilizar e compreender melhor. Bom, todos nós sabemos que fluidos fluem, percorrem, se transportam, se movimentam dentro de tubos, mangueiras, tubulações. E é a partir disso aí que nós vamos imaginar uma tubulação por onde passa um fluido que se movimenta com uma velocidade qualquer, imaginária, podemos chamar de V, a velocidade. Essa tubulação pode ser um cano, uma mangueira, possui uma área transversal, um diâmetro, uma bitola, que nós vamos chamar aqui de A. A de área. Dessa forma, esse fluido pode ser óleo, água, ar. Dependendo do material, ele vai possuir diferentes densidades. Aqui nós podemos ver as moléculas desse fluido que vão se deslocar por esse espacinho aqui, que nós chamamos de ΔS, podemos chamar de ΔS, colocar aqui, ΔS. A pequena variação de espaço dentro desse fluido. Então, como a gente pode inferir ou deduzir quanto de fluido está saindo para fora dessa tubulação em função de um determinado tempo, durante um determinado tempo. Aqui nós já temos informações suficientes para chegarmos na vazão. A vazão, na vazão e no fluxo. Nós podemos chegar no fluxo que está fluindo por essa tubulação. Como a gente vai fazer isso? É simples, é muito intuitivo deduzir isso, que o fluxo de massa, nós vamos chamar de fluxo mássico, que percorre essa tubulação, é nada mais, nada menos que a quantidade de massa dividido que percorre essa determinada área um determinado espaço de tempo. Nós temos aqui que o fluxo mássico é a quantidade de massa que percorre por esse tubo que tem uma determinada área um determinado tempo. Chegamos nessa formulazinha aqui. Nós podemos chamar de fluxo mássico. Dessa ideia, podemos ver o seguinte: a quantidade de fluxo, a quantidade de massa que entrou aqui, ó, essa quantidade de massa que está aqui, ela vai ter que sair a mesma quantidade de massa aqui, ela vai fluir continuamente. Ela não vai sofrer alterações durante o seu escoamento. E é a partir desse raciocínio que nós vamos investigar até encontrarmos a equação da continuidade, que é algo que a gente percebe no nosso dia a dia. É algo que está muito presente no nosso dia a dia. A gente vai chegar lá.
prosseguindo aqui com a explicação, ora, vamos melhorar essa fórmula aqui. A gente vai trabalhar essa fórmula aqui, a gente vai melhorar ela, a gente vai expandir ela. Como? Analisando as propriedades do fluido, nós podemos chegar, nós temos aqui a informação da densidade do fluido específico. Com essa informação, a gente pode alterar esse termo e dizermos que a variação de massa, a quantidade de massa, como a fórmula da densidade é ρ, a variação de massa é igual à variação de volume, nós podemos dizer que, passando esse ΔV para cá, que a quantidade de massa é ρ, o ρ do fluido, vezes multiplicado pela variação do volume. E o que é o volume? O volume é a área da tubulação multiplicado pelo espaço aqui, ó, por esse espacinho aqui que o fluido percorreu, o espaço no qual o fluido está contido nesse determinado tempo. Isso aqui vai nos dar o volume, por exemplo, dessa figura aqui, ó. Então nós podemos ainda... E o que é o volume? A área por esse espaço. E o que é esse espaço? Mesmo raciocínio. Vamos pegar essa variação de tempo e jogar para cá. A gente vai ter que a variação de espaço aqui dentro do fluido é a velocidade do fluido em determinado tempo. Dessa forma a gente pode ampliar ainda mais essa equaçãozinha aqui, ó. E a gente vai ter que a variação de massa é igual à densidade do fluido que está escoando vezes a variação do volume. Mas o que é o volume? É a área multiplicado pela velocidade do fluido em determinado tempo. Vamos pegar essa nova informação aqui e vamos substituir aqui no início, na nossa fórmula do fluxo máximo. Ora, fluxo máximo, massa por área por delta tempo. Mas a variação de massa podemos escrever dessa seguinte forma, que é igual a ρ vezes área vezes a velocidade vezes a variação de tempo dividido pela área vezes a variação de tempo. A gente vem, ó, corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. E vamos ter o seguinte, que o fluxo máximo também pode ser dado em termos apenas de do ρ e da velocidade. Dessa forma, nós temos a quantidade de massa que passa em uma determinada velocidade aqui, que nós podemos também chamar essa nova maneira de se referir a isso, a esse fenômeno que está acontecendo aqui, de vazão mássica. Ou seja, a quantidade de fluido, a quantidade de massa que está vazando pela tubulação. A partir disso, e do que se foi explicado anteriormente, que a mesma quantidade de fluido que nós temos aqui, nessa parte da tubulação, ela tem que escoar no tempo, sem percas, ela se conserva, ela se mantém por toda a tubulação, independente do diâmetro da tubulação. Nós vamos explicar isso melhor no próximo quadro. Dando prosseguimento aos nossos estudos sobre hidrodinâmica, nós agora temos informações suficientes para explicarmos melhor a equação da continuidade.
nós já temos informações suficientes para investigarmos melhor determinados fenômenos que acontecem envolvendo os fluidos em movimento. Nós analisamos anteriormente o fluido vazando em uma tubulação que não havia alteração de diâmetro. Porém, nós vamos ver agora como se comportam os fluidos fluindo, se deslocando em tubulações que passam por uma alteração de diâmetro. Vamos acompanhar aqui. Aqui nós temos um pedaço de um fluido que tem um diâmetro aqui, ó, uma bitola maior, com determinada dimensão, e aqui ele sofre um afunilamento, ele diminui a sua área de segmento. Aqui dentro nós temos um fluido, que a gente já sabe, que se está se deslocando com a velocidade, que aqui a gente vai chamar de V1, nessa área aqui que nós vamos chamar de A1. Certo? E esse mesmo fluido está aqui dentro, vou colocar aqui de azul. Está aqui o fluido. Possui uma densidade específica, possui uma massa específica. Ele vai se deslocar nesse sentido e vai chegar aqui, ó, nessa nova área de seção transversal, que nós vamos chamar de A2, onde ele vai passar com uma velocidade também, que nós vamos chamar de V2. Certo? A mesma quantidade de massa que está aqui, ela vai ter que passar por aqui também, em um determinado espaço de tempo. Ela vai se deslocar desse espaço para esse espaço em um determinado espaço de tempo. E esse fluido, nós já vimos antes, que possui uma densidade específica, que possui uma massa específica, como já foi visto no quadro anterior, nós chegamos à conclusão de que, após algumas deduções, que a quantidade de massa pode ser escrita da seguinte forma: é igual à densidade específica do fluido vezes a variação do tempo, né? Que isso aqui tudo está ocorrendo dentro de um tempo, multiplicado pela a área da seção transversal da tubulação. A redução daquela forma do volume, que seria a quantidade de massa é ρ vezes o volume, e o volume, como a gente já deduziu antes, é a área transversal multiplicado pela variação de tempo, e vezes a velocidade do fluido que está escoando por aqui. Quantidade de massa, mais uma vez, é a densidade específica do fluido num determinado tempo, multiplicado pela área da tubulação, multiplicado pela velocidade do fluido. Como nós temos, nesse espaço, dois diâmetros, duas áreas diferentes, nós temos características diferentes para o fluido em determinados espaços dentro dessa tubulação. Então, para a área 1, nós temos que a quantidade de massa em 1 é igual à densidade do fluido vezes a variação de tempo vezes a área 1 vezes a velocidade 1. E o mesmo nós temos aqui para o novo diâmetro, para o diâmetro menor aqui. Nós temos que a variação de massa aqui é igual a ρ, que é igual multiplicado pela área 2, pela variação de tempo e pela velocidade 2. Porém, como já foi informado no início, não há perca de massa. Logo, infere-se que essa variação de massa aqui é a mesma variação de massa aqui. A gente pode reescrever isso aqui da seguinte forma: a densidade do fluido aqui
ΔT A1 vezes V1 é igual a densidade do fluido vezes a variação de tempo vezes A2 vezes V2. Ora, o fluido é o mesmo. A quantidade de tempo que acontece aqui também é o mesmo. Então isso vai nos levar à conclusão de que as alterações que o fluido sofre dentro de um tubo que altera-se de diâmetro, que sofre alteração na sua dimensão de bitola, de diâmetro, de comprimento aqui, depende apenas da área da tubulação, de um lado, vezes a velocidade de um tubo desse mesmo lado, está relacionada com a nova área e com a velocidade naquela nova área. Essa equação é o que nós chamamos de equação da continuidade. Como se explica isso na prática? Nós podemos dizer que quanto maior a área da tubulação, menor, como essas grandezas são iguais, se uma cresce, a outra diminui. Ou seja, um fluido fluindo num espaço muito grande, ele vai ter uma velocidade menor do que quando ele é comprimido num diâmetro menor. E isso vai alterar a velocidade, porém não altera a quantidade de fluido, a vazão mássica, a quantidade de massa de fluido que está passando. Embora, mais uma vez, embora haja uma alteração da velocidade, embora haja uma alteração no diâmetro da tubulação, acontece uma conservação da quantidade de massa que sai, que está fluindo dentro dessa tubulação. Nós vamos ver isso aí no seguinte experimento, vai ser melhor explicado. Nesse experimento aí, a garrafa recebeu uma quantidade de água pressionada por uma mangueira, por uma bomba. E no vídeo a gente pode perceber a equação da continuidade sendo aplicada na prática. Nós percebemos que a velocidade da água escoando pela região mais fina de bitola menor, para compensar a continuidade, para compensar a diferença relacionada em relação às proporções do diâmetro da área de vazão, ela escorre muito mais rápida na parte de baixo em relação à parte de cima. Isso é nitidamente perceptível nesse experimento, e isso comprova na prática a equação da continuidade.